Olá, prezados alunos do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Esta é a matéria Teologia e Ecologia. Bem-vindos a esta aula de hoje, que terá como tema as interpretações dualistas, formadoras de opiniões divergentes da revelação bíblica. Interpretações dualistas, nós veremos no decorrer da nossa aula, nas exposições, nos vídeos, que divergem realmente da revelação bíblica. Então, prezado acadêmico, prezada acadêmica, então você refletirá comigo detalhadamente sobre alguma das principais interpretações dualistas. Dualista é aquilo que separa, que preserva uma parte e joga fora outra parte. Essa é a interpretação dualista. E veremos de forma mais particular. E essas interpretações dualistas produziram reflexões negativas, geraram reflexões negativas e que continuam agindo para uma dissociação, uma separação entre teologia e ecologia, até mesmo entre ciência e religião, entre criação e salvação, entre os seres do mundo, ou o ser humano em si e o mundo onde ele vive, entre o humano e a sua própria estrutura. Então, o objetivo principal desta aula é possibilitar um conhecimento e uma reflexão sobre o que causou e causa certa dissociação entre o estudo teológico relacionado com a temática da ecologia. A primeira reflexão dualista é chamado gnosticismo. O gnosticismo, que é um movimento sincrético. Sim, é uma preposição grega, mas credo, onde se juntam vários credos. Então, um movimento sincrético que inquietou o mundo e principalmente o cristianismo no primeiro e também no segundo século da era cristã. É um movimento que se apresenta com interesses filosóficos, revestido de monumentos bizarros, construções bizarras, incoerências, mitos estranhos e outras atitudes. Tem como parte fundamental a chamada gnose, que se traduz pelo conhecimento total, incomensuravelmente superior à fé e a razão. Tem a pretensão de ter a sabedoria primordial, original das diversas religiões particulares. Portanto, quando você ouvir falar em gnose, saiba que, relacionado ao gnosticismo, é um conhecimento total que é superior à própria razão e à própria fé. Esse movimento filosófico foi retomado do Egito, foi reatado do Egito, da Babilônia, do Irã e das diversas religiões de mistério do mundo mediterrâneo. Também da própria filosofia grega, do judaísmo de linha esotérica, vindo lá da Índia. Sob essas influências, o cristianismo sofreu
intervenções, as de linha dualista posteriores, produzindo-se uma forma de pensar maniqueísta. Sobre o maniqueísmo veremos a seguir, depois que refletirmos aqui sobre o gnosticismo. Essa linha maniqueísta, portanto, atingiu o próprio ser humano e o próprio mundo, respectivamente. As pretensões foram, de certa forma, mediante um tipo de religiosidade, como uma atitude existencial característica desse próprio movimento. Aberrações surgiram formando uma mentalidade cristã deturpada em relação às origens da criação, da boa criação de Deus. Dentro das atitudes gnósticas, destaca-se o conhecimento salvífico. O próprio vocábulo gnosis significa simplesmente conhecimento. A gnose, condição dos iniciados, se opõe à pistis, à crença, à fé dos simples fiéis. É uma revelação secreta e misteriosa. Sua força conseguiu influenciar cristãos nas vias misteriosas dos ensinamentos secretos, por exemplo, segundo eles, dados por Jesus a seus discípulos. Então, os gnósticos diziam que o próprio Jesus deu esse tipo de conhecimento aos seus discípulos. A gnose, esse conhecimento que está acima da fé, acima da razão. Essa gnose transmitiu sempre a necessidade de uma salvação individual. Salvação individual. Era preciso ter um tal conhecimento, uma iluminação superior aos demais elementos da criação. Um conhecimento que em si abraça o ser humano, o cosmo e a própria divindade. Não é por fé e nem por obras que o homem é salvo, mas por esse conhecimento filosófico religioso, como assim afirmava e afirma até mesmo hoje os gnósticos ou religiões que possuem em si elementos gnósticos até hoje, até os dias de hoje. Bem, vamos finalizar este vídeo 1 da nossa aula 8 e daqui a pouco nos veremos e continuaremos a nossa reflexão. Até já!